Olá, irmãos. Hoje nós estamos então cultuando ao Senhor dessa forma, devido aos recentes, irmãos, acontecimentos, dessa epidemia que se alastrou pelo mundo e se alastrou também aqui pelo nosso país, tem se espalhado pelo país. Então, como eu expliquei, irmãos, ao longo aí desses últimos dias, por uma medida de prevenção, nós estamos realizando os nossos cultos desta forma, meus irmãos, ou seja, cada irmão permanecendo no seu lar, na sua família, se reunindo para cultuar ao Senhor junto à igreja, mas não presencialmente. Essa forma não é ideal de nós realizarmos, mas como eu expliquei para vocês, pelo sexto mandamento que mostra que nós devemos cuidar da nossa vida e da vida de nossos próximos, é por isso que nós estamos agindo assim, irmãos, ou seja, realizando esse tipo de culto, onde cada um fica na sua casa para evitar a contaminação por este vírus, a contaminação nossa, como também que nós sejamos assim instrumentos para a contaminação de outras pessoas, principalmente pelas que estão no grupo de risco, especialmente os nossos idosos, aqueles que estão realmente em mais risco. Então, por isso nós estamos fazendo assim. Nós em tudo devemos dar graças, e nós estamos então realizando dessa maneira o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor neste dia do Senhor. Eu estou aqui então deixando essa mensagem gravada aos irmãos. Os irmãos ouvirão este culto, ouvirão estas mensagens, os hinos, o estudo da palavra apenas do domingo pela manhã, em nossa EBD, mas estou aqui gravando na sexta-feira à noite, são 8h30 da noite, quase 8h30 da noite do dia 20, sexta-feira, mas os irmãos estão agora assistindo este vídeo, ouvindo, assistindo aí a partir das 8h30 da manhã do dia 22 da nossa EBD deste domingo, Então nós estamos cultuando ao Senhor desta forma, meus irmãos. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos oriente. Eu convido então os meus irmãos a, seguindo aí o nosso boletim de hoje, abrir comigo no Salmo 91. Vamos ler, irmãos, vamos iniciar o nosso culto. A graça e a paz de Cristo esteja com todos os irmãos. Vamos ler no Salmo 91, irmãos. Vamos iniciar com o Salmo 91, este nosso culto, essa nossa manhã de adoração, a nossa EBD. Abre então sua Bíblia, por favor, no Salmo 91. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 91, diz a Sagrada Escritura: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia,
dela o retirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei de longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Irmãos, te convido a nós curvarmos a nossa cabeça e orarmos ao Senhor e pedirmos a sua bênção sobre esta manhã, este culto, a nossa EBD, que o Senhor esteja abençoando a todos nós neste dia do Senhor, sendo conosco, nos dirigindo. Vamos orar então, meus irmãos. Curva a sua cabeça aí na sua casa, a sua família, e vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos, Pai, reunidos por este meio que é a internet, numa só fé, num só propósito, para te adorar, para te louvar, para engrandecer ao teu santíssimo nome. Ainda que eu esteja gravando este momento, Senhor, este culto, antes que os irmãos chegaram a assistir, mas nós estamos unidos na mesma fé, na mesma adoração ao Senhor, e este é um culto de adoração ao Teu nome. Por isso nos unimos nessa fé, Senhor, para Te adorar. Em nome de Jesus, nos perdoe os pecados, as faltas, nos conceda, Senhor, a graça para que nós possamos cultuar o Senhor, ainda que à distância, meu Deus, ainda que não estejamos reunidos no mesmo local, até mesmo a diferença do tempo e do espaço, mas nós estamos em Cristo Jesus, na mesma fé, unidos, Senhor, em Cristo, pelo mediador Jesus, para adorar somente ao Senhor. E nós pedimos exatamente isso, que neste momento, nesta escola bíblica dominical, nós possamos, Senhor, cultuar ao Teu nome, adorar o Teu nome. Então somente o Senhor seja adorado em Cristo Jesus, na obra, na graça do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. E nós possamos agora, meu Deus, que nenhuma idolatria, desde o nosso coração, pensamentos, obras, palavras, esteja, Senhor, em nós, mas somente nosso coração seja voltado pela obra do Espírito Santo, somente a Te adorar, pelo mediador Jesus. Oramos assim, que o Senhor seja glorificado entre nós nesta reunião, Senhor, onde cada irmão estiver agora se unindo ao grupo, à congregação, para Te adorar, para Te louvar, que o Senhor esteja sendo honrado e glorificado. Nós oramos para que agora que vamos cantar, já ouvimos, Senhor, já lemos a Tua palavra, agora que vamos cantar estes salmos e hinos, o Senhor mova o nosso coração para que seja uma adoração verdadeira, sincera nessas palavras. Oramos, Senhor Deus, para que o Senhor esteja operando de uma tal forma que fales conosco, Senhor. Nós acabamos de ler a Tua Escritura, que esse salmo tão precioso, Senhor, abre o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Vamos fazer ainda leituras bíblicas e oramos e pedimos, Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração através das leituras, mas principalmente através do estudo, da pregação, do ensino da Tua palavra. Vamos começar hoje, Senhor. Vamos fazer hoje, no próximo domingo, onde estamos nessa situação de exceção, sem podermos nos reunir no nosso local de culto. Vamos falar sobre a segurança que existe no Senhor. Nós pedimos, fale conosco, nos dirija pelas Escrituras, nos ensine sobre esse tema, console o nosso coração, nos edifique, nos guie. E Senhor, que a nossa fé cresça, que nós possamos ser grandemente abençoados e nos dá graça para orar. Hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia de oração, de súplica, de intercessão, onde o Teu povo por toda a terra está orando, está intercedendo. Senhor, nos dá graça para orarmos, agradecermos, intercedermos. Senhor, que o Teu nome seja louvado e abençoa cada servo Teu nesta manhã, durante todo esse dia, meu Deus, e o Teu povo, a Tua igreja e as nações, que o Teu nome santíssimo seja proclamado por toda a terra. E sabemos que muitos irmãos estão usando o meio da internet hoje, então que dessa forma o Evangelho se espalhe para todos, Senhor, por todas as nações, através desse meio que é a internet, e nos cultos da Tua igreja por toda a terra. Em nome de Jesus nós oramos. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Em nome de Cristo, amém. Graças a Deus. Irmãos amados, vamos cantar então neste momento o primeiro hino, não é? Aleluia, salvação e glória, nesse 22 de março de 2020, dia do Senhor.
vamos cantar ao Senhor nosso Deus, aleluia, salvação e glória. Cantemos ao Senhor. Irmãos, vamos fazer uma oração neste momento, uma oração de gratidão ao Senhor nosso Deus, pelas misericórdias, pelas graças, por essa semana que Ele nos deu, e por estarmos aqui hoje, por esse meio virtual, adorando, louvando ao Senhor. Vamos adorar, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Ó Pai de amor e misericórdia, nós estamos aqui em Cristo Jesus, Pai, hoje, com alegria no nosso coração, apesar de não podermos hoje fazer o que mais amamos, que é nos congregarmos presencialmente com nossos irmãos, mas nós estamos cultuando. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito, inclusive por isso, Senhor, por nós estarmos assim hoje separados, e por isso, e no meio disso te damos graça. Nós acreditamos que inclusive isso é para o benefício, até para nós sentirmos como é bom estarmos com nossos irmãos. Essa distância, creio, Senhor, cremos, nos ensina inclusive isso, nos faz pensar nisso, e por isso damos graça pela comunhão tão bendita que o Senhor tem dado à nossa congregação Batista Reformada em Belém, e pela comunhão, na verdade, em todas as igrejas locais onde o Teu Espírito Santo tem agido, tem operado. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos agradecer. O Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa alegria, é o nosso prazer, meu Deus, és o nosso Deus. Amamos a Ti, meu Deus, e amamos a Tua glória, os Teus atributos santíssimos, Tua justiça, Tua soberania, Teu poder, Tua graça, Senhor, infinita, Tua sabedoria, meu Deus, Tua misericórdia, Tua bondade, Sua paciência, Senhor nosso Deus. O Senhor que é Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos hoje aqui, Senhor, reunidos por esse meio virtual para dar graças ao Senhor, para louvar ao Teu nome santíssimo, para agradecer por essa semana, de fato uma semana difícil, uma semana onde muitos morreram pelo mundo, inclusive no nosso país, Senhor, mas nós sabemos, Deus, que mesmo nisso, Pai, mesmo em todas essas tristezas e dores, não estamos desesperados, mas nós sabemos
que o Senhor tem um propósito até nisso. Por isso, Senhor, não queremos murmurar, mas em tudo dar graças. Louvamos ao Teu nome por essa semana. Louvamos porque sabemos que, na verdade, a Tua misericórdia se manifestou, livrando, não permitindo que coisas muito piores viessem sobre o mundo pecador. O mundo pecador, na verdade, a humanidade inimiga de Deus merece até coisas piores, e o Senhor tem retido por sua misericórdia, meu Deus, de que venham sobre a humanidade coisas piores. Por isso nós não devemos reclamar, e não estamos aqui para reclamar, mas em tudo dar graças. Obrigado, Senhor, porque tens tido misericórdia das multidões, das nações. Obrigado porque cuidaste do teu povo. Obrigado porque tens preservado, tens guardado, tens abençoado, Senhor, aos homens, dando pão de cada dia, e especialmente a tua igreja, a menina dos teus olhos, a tua noiva que tens cuidado. Obrigado por essa semana que nos deste a nossa vida, a nossa casa, o nosso alimento, nossa família, nossos amigos. Obrigado, Senhor, que apesar de não podermos interagir, e mesmo hoje, nesses dias, dar um aperto de mão, um abraço, mas, Senhor, o Senhor tem nos dado tantos amigos pela internet, essa semana, tantas mensagens, tantas consolações. Obrigado por todas as misericórdias, Senhor. Obrigado, meu Deus, enfim, pelas bênçãos materiais, por todo o sustento, por toda a providência, mas acima de tudo, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia que nós lembramos da morte de nosso Salvador, pagando todos os nossos pecados, morrendo, nos justificando naquela cruz e nos dando, Senhor Deus, a bendita esperança da glória. A bendita esperança da glória, a certeza, Senhor, de que nós estaremos um dia com o Senhor. Estamos justificados, o Espírito Santo veio habitar em nós, nos regenerou, nos converteu, nos deu arrependimento, fé, e amamos ao Senhor e desejamos, Senhor, viver cada dia mais e mais em honra e glória ao Teu nome. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos louvar ao Teu nome santíssimo, Senhor, por estas bênçãos, por estes cuidados todos. Agradecer, Senhor Deus, porque, Senhor, sabemos que no futuro a Tua igreja estará com o Senhor para sempre, num reino de justiça, onde o Senhor será o nosso Rei. Te amamos, Senhor, e essa vida e essa peregrinação presente nós queremos dedicá-la a Ti somente, em honra e glória ao Teu nome. Seja louvado. Muito obrigado por tudo. Te amamos, Senhor Deus Pai. Agradecemos por Seu amor. Graças damos ao Senhor Jesus pelo sacrifício, graças damos ao Espírito iluminador, a essa obra de iluminação. Muito obrigado. Louvado seja cada vez mais o Senhor, hoje e para sempre, sempre nas nossas vidas. Que assim seja. Amém. Em nome de Jesus, que todos digam amém e amém, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos, irmãos, cantar o segundo hino, belíssimo hino do cantor cristão, 283, mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti, mais perto. Vamos cantar esse belíssimo hino ao Senhor nosso Deus nesse momento. Cantemos, adoremos ao Senhor.
Irmãos, nós estamos lendo esses dias, lendo a leitura sequencial das Escrituras na nossa EBD, o Antigo Testamento, e à noite lemos o Novo Testamento. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Ruth. Hoje nós completamos mais um livro das Sagradas Escrituras, que é o livro de Ruth. Vamos ler então, irmãos, completando a leitura de mais um livro nas nossas leituras bíblicas nos cultos da congregação, Ruth, capítulo 4. Abra, por favor, a sua Bíblia, então. Vamos fazer a leitura bíblica. Ruth, capítulo 4 das Sagradas Escrituras, completando assim mais um livro da bendita palavra do nosso Deus. Vamos ler então. Diz a Escritura. E Ruth, capítulo 4. Todos abram, por favor. Diz a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura então. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se a hás de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara amor, para que eu saiba, pois outro há, senão tu que a redime. Pois outro não há, senão tu que a redima. E eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que compramos a terra da mão de Noemi, também a comprarás. No dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. E assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé.
pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém. Que bênção, irmãos, esse livro de Ruth. Que Deus nos abençoe, que Deus nos edifique com a leitura de mais esse capítulo da sua santíssima, bendita palavra. Amém e amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um hino, que é o Salmo 96, o belíssimo Salmo 96, na versão dos Vencedores por Cristo, em adoração ao Senhor nosso Deus. E logo em seguida nós vamos passar para a aula da EBD dessa manhã. Vamos cantar ao Senhor esse salmo muito belo. Que o Senhor seja glorificado, seja louvado em nossas vidas. Amém. Amém, meus irmãos. Eu os convido nesse momento a todos, a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura, por favor, de Gênesis, no capítulo 1. O meu tema nesta manhã, nesta breve série que nós vamos fazer, esses 2 domingos, que nós não podemos nos
nos congregar presencialmente, nós vamos falar um pouco sobre a segurança que há no Senhor diante exatamente dessa calamidade a nível mundial, né, dessas tristezas todas. É necessário nós falarmos desse assunto, a segurança que existe no Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos iniciar falando na segurança no Deus Criador. Nós vamos falar, na verdade, em 4 temas, 4 mensagens dessa série: a segurança no Deus Criador, a segurança no Deus Provedor, a segunda; a terceira, a segurança no Deus Redentor; e a quarta, a segurança no Deus da glória vindoura. Vamos falar desses 4 temas para meditação, reflexão, consolação, firmeza na fé da congregação, de todos que ouviram essa mensagem nesses dias tão difíceis. Vamos então, irmãos, fazer a leitura de Gênesis capítulo 1. Diz assim as Sagradas Escrituras: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia 2. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 3. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 4. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme as suas espécies, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia 5. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai
e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Ó Deus, que neste momento o Senhor nos guie para nós podermos meditar um pouco, Senhor, neste salmo, aliás, neste capítulo tão precioso que é o Gênesis, o início das Escrituras, de uma forma, Senhor, que nós possamos ser edificados, consolados, pensando no tema de que o Senhor é Deus e de que há no Senhor plena e absoluta segurança, que o Senhor seja a nossa paz em Cristo Jesus, na graça do Espírito Santo, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos. Eu vou só completar com o 7º dia, que está no capítulo 2, já que diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém. Irmãos amados, nós estamos vivendo um período difícil, um período de milhares de mortes pelo mundo por causa de um vírus, um pequeno vírus. Nós estamos vivendo um período em que nós, de maneira assim excepcional, podemos dizer, até mesmo dizer, como nunca vista no mundo, nós estamos vendo um período em que tudo está parando, os grandes comércios, as grandes repartições, os empreendimentos humanos, as viagens, tudo está parando por causa de um pequeno vírus. Nós estamos vendo o raiar de uma possível crise econômica, exatamente porque esse comércio e essas transações não podem ser feitas normalmente, e isso traz muita especulação, ansiedade, nervoso mesmo às nações sobre o que poderá acontecer a partir daqui. Nós estamos vendo a ameaça real, de que essa enfermidade está trazendo sobre a vida humana, e percebendo, irmãos, como o ser humano, por esses fatos, como o ser humano é absolutamente indefeso, inseguro por si mesmo, que pode ser morto por um pequeníssimo vírus que nem podemos enxergá-lo a olho nu. Nós estamos vendo todas essas coisas acontecerem, e nós mesmos da Congregação Batista Reformada em Belém não podemos hoje, não vamos poder ainda, possivelmente no próximo domingo, nos reunir como normalmente fazemos, como amamos, de forma presencial, alegre, onde nós podemos cumprimentar, nos abraçar, conversar, ter aquela comunhão tão maravilhosa, tão gostosa que temos tido em torno do Evangelho, por causa exatamente do perigo desse pequeníssimo vírus. Nós vivemos num mundo, então, onde essas coisas acontecem, onde essas coisas podem acontecer, onde de fato aconteceu. Então são semanas, são meses de grande perplexidade, de grande angústia, em que as pessoas então sentem insegurança, sentem a sua fragilidade diante dessas situações, E nós cristãos, nós estamos inseridos nisso, mas hoje, irmãos, e nas próximas mensagens, eu gostaria de dizer que apesar de tudo isso, nós não precisamos temer.
Nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos ficar angustiados, porque na verdade nós não estamos inseguros. Nós cristãos, nós que confiamos em Deus, que chegamos ao Pai Celestial por meio do seu Filho, que fomos chamados por Ele, justificados pelo seu sangue, santificados por seu Espírito Santo, que estamos peregrinando em direção ao reino celestial, ao reino vindouro, não precisamos temer, não precisamos nos sentir seguros, porque na verdade nós estamos absolutamente seguros no Deus vivo. E nós, a Igreja do Deus vivo, somente esses que creem, eles são os únicos, meus irmãos, detentores dessa mensagem realmente de esperança, de segurança, no meio dessa crise global, no meio dessas mortes, dessa insegurança econômica, de todas essas coisas que estão acontecendo. A Igreja de Deus, o povo de Deus, é realmente o único povo, o único corpo de seres humanos que pode ter essa segurança e que pode levar essa segurança a esse mundo perplexo por causa deste vírus e por causa dessa pandemia. Nós somos o único povo que realmente pode levar essa mensagem. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Meus irmãos amados, o que eu desejo com essas mensagens, vocês estão distantes de mim agora, vocês estão aí nas suas casas, mas eu desejo que estes estudos, apesar da distância, o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, os use para nós observarmos nas Escrituras Sagradas essa segurança que nós temos nele. Observarmos que nós não precisamos nos desesperar. Observarmos que nós, na verdade, temos uma mensagem de esperança não só para nós, mas para esse mundo perdido, perplexo. E incentivar, e sermos assim incentivados a levar essa mensagem. Se há uma coisa que a história da igreja tem mostrado, é que em situações de crise, a igreja de Deus tem proclamado o Evangelho, tem sido generosa e tem mostrado a obra do Evangelho na prática, na generosidade, em levar a consolação, palavra, verdade, ajuda também material àquelas pessoas que estão necessitadas, meus irmãos. E nós devemos orar, e oro e que os irmãos, que todos nós nos unamos nesta oração, para que neste momento, irmãos, mais uma vez isso aconteça, porque isso no passado glorificou a Deus, e isso deve também glorificar a Deus hoje. Mas para isso nós temos que ter compreensão, entendimento da verdade de Deus, das grandes verdades de Deus, para que então a nossa segurança esteja firme, baseada na palavra de Deus, e possamos ficar tranquilos e possamos levar inclusive esta segurança, essa palavra, essa esperança, única esperança que há somente em Cristo Jesus, aquelas pessoas que agora se encontram perplexas diante dessa situação, desse sofrimento presente no mundo. E eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre este assunto, meus irmãos amados, durante essas mensagens. Eu pretendo planejo que sejam 4 mensagens, onde nós vamos falar, como eu já mencionei, sobre 4 temas: a segurança no Deus Criador, a segurança no Deus Provedor, a segurança no Deus Redentor e a segurança no Deus da glória vindoura. Esses temas, grandes temas das Escrituras, eles apontam para as obras de Deus, as obras de nosso Senhor. Deus, como os salmos vão dizer, Ele é glorificado em suas obras. Nas suas obras Ele se revela, Ele mostra a sua glória, Ele mostra a sua santidade, o seu poder, a sua sabedoria. E eu gostaria, meus irmãos, de incentivá-los durante essas mensagens, nesses domingos, a pensarem nessas obras e a serem consolados e a não se desesperarem, a reagirem de uma maneira bíblica. Vocês que são da congregação, em primeiro lugar, eu quero incentivar, mas também a todos os meus irmãos que estiverem ouvindo essa mensagem de todas as igrejas, de todas as partes, e também você que ainda não é um cristão, mas que eu gostaria também de que você meditasse e de que você pensasse no fato, na verdade, de que o nosso Senhor Jesus Cristo e o Evangelho, o nosso Deus, em nosso Deus existe verdadeira segurança. Então, meu primeiro tema
é exatamente a questão, irmãos, de Deus, a segurança no Deus Criador. O Senhor é o Criador de todas as coisas. A obra da criação revela quem Ele é, mostra quem Ele é. E eu gostaria de mencionar essa obra e tratar em alguns tópicos que essa obra, para os quais essa obra aponta e que revelam a verdade desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Santíssimo. Para isso eu quero usar esse capítulo. Eu não vou fazer uma exposição detalhada desse capítulo, mas gostaria de tirar alguns princípios exatamente que mostram esses aspectos da glória de Deus na criação. A primeira grande verdade, irmãos, eu tenho aqui 5 verdades que eu vou tratar brevemente, consoladoras verdades que nos dão segurança nesse Deus Criador. A primeira grande verdade é que Ele é soberano, absolutamente soberano na criação. Em situação de crise, nós, como esta que nós estamos vivendo, desse vírus, dessa pandemia, nós podemos pensar, aonde está a segurança? Bom, a segurança não está no homem. O homem é frágil e nessa situação está se mostrando realmente a sua fragilidade. Segurança não está nem mesmo nos governos, as maiores potências não conseguiram impedir a crise, não está na inteligência, nem mesmo na grande capacidade científica, também não conseguiram evitar a crise. Pela graça de Deus, essa crise vai passar, vacinas podem aparecer, onde aparecer, enfim, tratamentos estão sendo ministrados e tudo isso mostra realmente a capacidade humana, mas nós sabemos que mesmo isso tem uma origem em Deus, é dom de Deus, é bênção de Deus. Mas ficou uma coisa evidente, que por toda a capacidade, ainda que o homem tenha grandes capacidades, ele não conseguiu impedir a pandemia. O vírus se espalhou. A segurança não está no homem, porque o homem percebe que ele não tem poder, ele não tem controle sobre um vírus, irmãos. Ele não conseguiu evitar que um vírus se espalhasse, causasse todo esse terror e matasse tantas pessoas. Não conseguiu. O homem não consegue controlar um vírus, o que dizer de outras coisas? O homem não é soberano. Se nós formos depositar a nossa confiança e a nossa segurança no homem, nós não teremos segurança nenhuma, porque na verdade o homem ele é incapaz em muitos sentidos. Ele não tem poder, ele não tem o controle da história, ele não tem o controle das coisas, ele não tem controle nem sequer de um pequeníssimo vírus. O homem é frágil, o homem não é soberano, o homem não tem poder, mas há um Deus que tem poder. E a Escritura aqui apresenta claramente, quando a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, ela afirma a existência de Deus, ela afirma já no seu início, no princípio Deus, no princípio criou Deus. Toda a Escritura Sagrada vai mostrar que Deus é absolutamente soberano, e esse verso ele mostra para nós a soberania de Deus. Esse primeiro capítulo de Gênesis, Deus não pede licença para ninguém, Deus não busca ajuda de ninguém, Deus nem precisa da permissão de ninguém, nem precisa do poder de qualquer outro ser. Ele é todo poderoso, absolutamente soberano, Senhor de todas as coisas, e Ele simplesmente cria tudo segundo o seu desígnio, porque Ele tem poder de criar e Ele tem livre vontade. É o único que realmente tem livre arbítrio, que tem vontade livre. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus. Irmãos amados, esse é o nosso Deus. Eu e você não temos controle sobre esse pequeníssimo vírus. Nós estamos, na verdade, nos guardando dele, por amor à nossa vida e dos nossos amados. Por isso nós estamos em isolamento social. Mas Ele, o Senhor, o nosso Deus, tem controle de todo o universo.
A história da criação mostra, ele é absolutamente soberano. E é soberano, a sua vontade é livre, ele tem todo o poder, ele faz aquilo que lhe apraz. Não depende de nada nem de ninguém e é todo poderoso. Então console-se nisso. Meus irmãos, eu gostaria de, a todos vocês da congregação, a todos os amados que me ouvem, a todos vocês que esse vídeo, esse culto está chegando, confiem em Deus, não confiem em si mesmo. Os homens se mostraram absolutamente frágeis nesta pandemia, mas o Senhor é Deus e Ele mantém todas as coisas. A criação mostra que Ele criou por livre vontade, pelo seu poder soberano. Ele é soberano e Ele tem todo o poder. Portanto, não precisamos ficar preocupados, devemos descansar nele. O Senhor nosso Deus controla esse vírus. O Senhor nosso Deus controla a pandemia. O Senhor nosso Deus tem poder sobre todas essas coisas. Portanto, fiquemos tranquilos, estamos absolutamente seguros, porque o Senhor nosso Deus é soberano, todo-poderoso. Confie em Deus, meu irmão, confie em Deus, minha irmã. A segunda verdade que eu gostaria de mencionar e que a palavra de Deus mostra aqui, irmãos, é que Ele criou do nada pela sua palavra. O que nós observamos aqui? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Deus falou do nada, não tinha um material pré-existente, a matéria não é eterna, a matéria não existia. Não havia uma matéria pré-existente, não havia uma substância ou qualquer coisa pré-existente, mas pela sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus, chamou a luz dia, as trevas noite. No versículo 7 ele diz: e fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Ele criou pela sua palavra, ele cria pela sua palavra. No versículo 11 diz: e disse Deus: produza a terra erva verde, árvore que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Assim foi, pela sua palavra. Deus criou o mundo do nada, então somente pela sua palavra criadora, a palavra de Deus. Deus é poderoso, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de uma substância, de algo que já exista ali para ele poder criar daquilo, inventar ou criar alguma coisa, mas ele do nada, segundo a sua soberana vontade, apenas pela sua palavra, ele criou todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é criadora, a palavra de Deus é fiel. Devemos saber, meus irmãos, então, nos segurar e nos consolar nessa verdade. Nós não estamos inseguros, nós cristãos, e vocês, meus irmãos amados da Congregação Batista Reformada, todos vocês que me ouvem nesta manhã, ou a qualquer momento que você estiver ouvindo esse estudo, ouvindo este culto, participando deste culto, cultuando ao Senhor conosco, porque veja, Deus, nosso Senhor, Ele criou todas as coisas do nada pela sua palavra. A vida e a existência estão em suas mãos. Ele é a origem de tudo. Ele não precisa de alguma coisa para criar algo. Ele é a origem de tudo. Então, primeira coisa, irmãos, nem os males, nem os inimigos de Deus são uma força como um dualismo em que Deus está de um lado e os males estão de outro, os inimigos estão de outro. Não. Irmãos, Deus, o Senhor, soberano de tudo e controla tudo, e tudo depende, irmãos, dele, nada pode destruí-lo, e tudo depende dele. Inclusive os inimigos ele os tem na mão, inclusive os males não são autônomos, nada, absolutamente nada é autônomo, mas ele tem um controle absoluto de
todas as coisas, Ele não precisa de nada, Ele nada o ameaça, Ele criou todas as coisas do nada, toda a criação do nada. Portanto, os inimigos não são autônomos, não são independentes, não ameaçam a Ele. Então nós devemos ter absoluta segurança que mesmo esse vírus, que é tão perigoso, que matou já tantas pessoas, isso não ameaça o Senhor. O Senhor, Ele tem o controle dos inimigos e mesmo dos males e de todas as coisas. Descansemos, irmãos, que a coisa não está acontecendo ao acaso ou descontroladamente, mas há um Deus soberano que tem todo o poder e que controla todas as coisas, todos os fatos, absolutamente tudo. E uma segunda coisa é que a palavra dele é poderosa. A palavra dele criou tudo, sustenta tudo. As suas palavras são verdadeiras, suas promessas são fiéis. E tudo que ele tem, podemos também dizer, falado e prometido é absolutamente confiável. E podemos aqui lembrar de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor tem prometido cuidar de nós e tem efetivamente cuidado de nós. E tem, irmãos, prometido que, por exemplo, em aquele grande texto, que eu sempre cito, Romanos capítulo 8, tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ou como iniciamos o culto no Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso não significa que nós não podemos morrer, ou mesmo adoecer, ou mesmo morrer até nessa praga, nessa pandemia, não significa isso, mas significa que tudo está nas mãos do Senhor e nenhum mal, no sentido de mal que nos afaste de Deus, nós nunca perderemos Deus, que é o bem maior. Então aconteça o que acontecer, mesmo a nossa morte, nossas dores, nosso sofrimento, ou esse vírus não nos fará mal, não nos fará mal, mas tudo coopera para o bem maior, o bem espiritual daqueles que amam a Deus. Então fiquemos absolutamente tranquilos, meus irmãos. Palavra de Deus criadora, palavra de Deus consoladora, palavra de Deus que nos promete, a palavra de Deus que não falhará. Essa palavra também tem nos prometido que o Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam. A terceira grande verdade consoladora, meus irmãos, que eu gostaria de citar nesta manhã aos irmãos, é que Ele criou tudo com ordem, com absolutamente ordem. Nós fomos observar, primeiro, haja luz, no versículo 5, depois no versículo 6, haja uma expansão no meio das águas, depois no versículo, ele chamou as expansões céus, no versículo 8, depois no versículo 9, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, depois no versículo 11, produz a terra erva verde, depois no versículo 14, haja luminária na expansão dos céus para a separação entre dia e noite, depois no versículo 20 diz, produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, depois no versículo 24, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras, e enfim ele vai criando e vai ordenando tudo, e tudo no seu devido dia, no seu devido lugar, e com uma ordem incrível e bem harmonizada com todas as outras coisas. E finalmente, como alguém que depois de que se constrói uma casa, se embeleza uma casa, aí o morador vai então habitar naquela casa, ele criou o homem. E diz a palavra de Deus no verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, meus irmãos, ele criou tudo com ordem, visando ali que o homem fosse habitar como a sua imagem, como a sua semelhança. Ele é o Deus de toda a ordem, Ele é o Deus que organiza tudo, não há desordem, não há desarmonia, não há contradição na criação. Isso mostra que nada que o Senhor faz é contraditório, que nada que o Senhor faz é desordenado, que nada que o Senhor faz não é desorganizado ou sem propósito, mas que tudo que Ele faz absolutamente tem um propósito sempre para a glória do seu nome, evidentemente. Então podemos aplicar isso à situação que a criação mostra que Deus faz tudo com propósito, faz tudo com ordem. Existe um desígnio em tudo. E nós podemos dizer que, inclusive,
nesta presente crise mundial, o Senhor, que é soberano sobre os males, como eu disse no ponto anterior, também tem um propósito nisso. Qual é, pastor? Não sabemos, irmãos. Não sabemos. Podemos já refletir sobre algum propósito que Deus tenha, mas de fato ainda não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa: Ele tem um propósito. Vamos de forma mais geral, 2 propósitos básicos, podemos dizer: a glória dele e o bem da igreja. Sempre esses 2 propósitos mais gerais. Porém, irmãos, continuando nesse assunto, nesse aspecto, não há contradição. Nós podemos dizer assim: onde é que está Deus nisso? Como é que um mundo de Deus bom, de um Deus bom, pode acontecer uma coisa dessa, tanta dor e sofrimento? Mas isso é porque nós não temos a percepção geral do que Deus está fazendo, mas Ele que conhece tudo. Assim como Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou e viu que tudo era muito bom, assim também Ele vê tudo, irmãos, toda a sua providência e toda a sua obra. E ainda que nós não entendamos agora onde é que está a bondade de Deus, onde é que está o bom propósito de Deus, onde é que está a ordem, o desígnio nisso, mas Ele que sabe tudo, Ele que vê tudo, Ele sabe que dentro dos diversos acontecimentos, esse presente estado, essa presente pandemia, contribui para a sua glória e contribui para o bem da sua igreja, em relação, em harmonia com todos os outros acontecimentos, sem nenhuma contradição. Não podemos explicar, mas podemos ter a certeza de que isso é verdade. Portanto, não fique preocupado. Nós estamos seguros, mesmo em meio à pandemia, porque até essa pandemia está dentro de um propósito absoluto, sábio, organizado do nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Confie no Senhor. O próximo ponto, irmãos, que a criação mostra sobre esse Deus é que Ele tem um propósito para o homem. O homem. É bem interessante, eu já mencionei no ponto anterior, que Ele vai criando todas as coisas para que aquele morador, que é a única criatura que Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, ali, nesse homem está impressa a imagem e a semelhança divina, a única criatura da qual se afirma uma coisa assim, tão gloriosa, tão preciosa. E Deus, então, constrói esse mundo, produz esse mundo e finalmente coloca ali, cria esse mundo e coloca ali o homem como a sua imagem, a sua semelhança, para glorificar a Deus nessa criação. Deus tem um propósito para o homem. Deus criou o homem com propósito. O propósito, irmãos, já nos consola. Deus tem um propósito para a humanidade. A humanidade não é fruto do acaso, e tudo que acontece com a humanidade também não é fruto do acaso. Essa pandemia não é fruto do acaso. Deus tem um propósito para a humanidade, para o homem. Mas a segunda coisa sobre relação a esse propósito, que o texto mostra, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, irmãos amados, ele foi criado para expressar Deus. E esse é o propósito do homem. Esse é o propósito final da raça humana. Que na verdade isso vai manifestar na glória, porque o Paulo diz que nós estamos, por exemplo, aqui, só para ler um texto que confirma isso, em Romanos, no capítulo 8, novamente, citando esse grande capítulo 8, nos versículos aqui, quase nos finais do capítulo 8, quando ele diz, no versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Aquela imagem que foi perdida na queda, que foi manchada na queda, ela vai ser restaurada na glória vindoura. Então esse é o propósito de Deus para o homem, e nós podemos dizer, irmãos, tudo, absolutamente tudo, inclusive essa pandemia, está concorrendo para que este propósito divino se cumpra na vida da humanidade, para que de todas as dores, todo o sofrimento, de tudo que acontece, de toda a obra de Deus, na criação, na providência, na redenção,
a glória se manifeste, a imagem e semelhança de Deus novamente se manifesta nesse homem restaurado, a imagem de Cristo para a glória de Deus. Portanto, inclusive essa pandemia concorre para esse propósito de que Deus seja glorificado no homem. Então, nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus, nós em que essa obra está sendo realizada em nós, podemos estar completamente tranquilos, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essa epidemia terrível. Fique tranquilo, meu irmão, descanse no Senhor, porque isso está contribuindo para essa grande e gloriosa obra na sua vida, para a glória de Deus. Você está sendo edificado, você está sendo santificado, Deus está operando cada vez mais a imagem, a semelhança de Deus na sua vida, no seu viver. E finalmente, irmãos, o último ponto que eu gostaria de tratar nessa manhã com os meus irmãos é que tudo que Deus faz é bom. É bom. Observem que o texto vai se referir a isso muitas vezes. Por exemplo, o versículo 12: e a terra produziu erva, a erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Olhemos o versículo 18: e para governar o dia e a noite, quando ele fala dos luminares, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E, irmãos, quando fala no versículo 21 que criou as baleias, os répteis, todo réptil, alma vivente, de as águas abundantemente produzido conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. No versículo 25, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E finalmente, quando ele conclui tudo, olha o que diz no capítulo 2 e no versículo 3, que diz: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Meus irmãos, e no primeiro versículo mesmo diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado o dia sétimo da obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. E lá no último versículo do capítulo anterior, 31, diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Tudo que ele faz é bom, porque Deus é bom. Ele não faz nada torto, ele não faz nada deformado, ele não faz nada imundo, ele não faz nada mal. Tudo que ele faz é bom, opera para o bem, opera para algo benéfico, opera para algo glorioso, que tem a marca da sua obra. Você pode dizer assim: pastor, e essa pandemia, e essas dores, essas tristezas no mundo? Meu querido irmão, tudo concorre para uma grande, é como se fosse uma expressão matemática, uma grande conta, em que existe ali vários e vários cálculos difíceis e complicados, mas que o resultado final é glorioso, é bom, é benéfico. Assim, este mundo, meus irmãos, há muitas dores, há muitos sofrimentos, há morte, há doenças, há epidemias, há pandemias, mas não tenhamos dúvida de que tudo concorre para o que é bom, porque tudo que Deus faz é bom, bom e sempre bom. Eu não sei como explicar isso agora, mas eu sei, irmãos, e posso dizer para você, e quero dizer a você, até nisso, até tantas dores desses dias, até nisso, de uma maneira que a gente não consegue ainda explicar, porque nós somos finitos e pequeninos, mas o Senhor tem um propósito bom. Bom no sentido de que, primeiro, glorifica o seu nome, e bom no sentido de que beneficiará a sua igreja, irmãos. Beneficiará você, que é um crente em Cristo Jesus.
A criação assim mostra que Ele é soberano, então não precisamos temer esse vírus. A criação mostra, e nenhum outro mal, né? A criação mostra que Ele criou tudo do nada pela sua palavra, que Ele não precisa de nada, mas que Ele domina tudo. Portanto, não precisamos temer esse vírus, que a sua palavra é verdade e precisamos e devemos confiar nela. A criação mostra que Ele criou tudo com uma ordem, um desígnio. Então podemos ter certeza que há uma ordem, inclusive nessas dores, inclusive nessa pandemia, mesmo que não consigamos entender. Devemos descansar nele. A criação mostra que Ele tem um propósito de operar a imagem e semelhança dele no homem. Inclusive, esta pandemia está inserida em tudo que Ele está operando para que esse propósito se cumpra. Podemos então ficar tranquilos. A criação mostra que tudo que Ele faz é bom. Podemos ter certeza de que, inclusive, este presente estado difícil da humanidade concorrerá para algo benéfico no conjunto total da obra que Deus está realizando e que se manifestará a sua glória no reino vindouro. Irmãos amados, descanse no Senhor. Não há por que você se desesperar, porque o seu Deus, o seu Senhor, que você foi redimido, foi justificado, foi pacificado com Ele em Cristo Jesus, que habita em você pelo Espírito Santo. Ele é este Deus da criação. Nele nós podemos descansar e ficar seguros nele, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Eu queria lhe convidar então nesta manhã a descansar neste cuidado e nesta segurança que vem dessas verdades do Deus Criador, e que Ele nos abençoe e que Ele nos fortaleça, meus irmãos, cada vez mais nessa fé, nessa paz, nessa segurança em Cristo Jesus, o seu Filho. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos edifique e nos fortaleça cada vez mais, irmãos amados. Amém. Vamos orar. Ó Deus, que esta singela mensagem, Senhor, esse simples estudo bíblico nos levou a pensar no Senhor como Criador, possa nos edificar, possa nos santificar, possa nos consolar, possa pacificar o nosso coração, possa nos dar a plena segurança de que o Senhor é Deus, Criador, soberano, todo-poderoso, independente, livre, bom, que sempre opera o bem, tudo com ordem, com desígnio, e que está operando a imagem do Teu Filho na sua igreja. Senhor, que descansemos nessas verdades e que possamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, mesmo em meio à crise, sermos consolados, levantar a cabeça, prosseguir, peregrinar até o reino vindouro, mesmo em meio a essa pandemia, as tristezas e as dores, sabendo que tudo isso concorre para o bem dos que Te amam e para a glória do Teu nome. Que assim seja, Senhor. Abençoe meus irmãos amados que estão hoje nas suas casas, consola os seus corações, anima-os se eles estiverem tristes agora de manhã, que essa palavra, essa mensagem os console, os fortaleça, os guie, os guarde. E todos aqueles, Senhor, que forem ouvir esta mensagem, que estiverem ouvindo agora, que venham ouvir em outro momento, através dessa gravação, que o Senhor os abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Irmãos amados, apenas alguns avisos, para nós fazermos a oração final e encerrarmos a Escola Bíblica Dominical nesta manhã. É assim, diferente, porque não podemos estar juntos, mas estamos juntos na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo culto, na mesma adoração ao Senhor. Hoje à noite, hoje nós teremos o culto, não presencial novamente, mas cada um na sua casa. Estamos em isolamento, em quarentena, em isolamento, para unindo forças com toda a sociedade para neutralizar esse vírus. Então, cada um na sua casa. Reúna-se novamente às 18 horas, irmãos amados,
reúna-se pontualmente com a sua família, principalmente eu peço aos chefes da família, aos homens, aos irmãos, principalmente que liderem isso, e reúnam-se com a sua casa, com a sua família. E 18 horas, irmãos, hoje, se Deus assim permitir, eu estarei publicando o linkzinho para que vocês, através do grupo da congregação, como eu fiz agora de manhã, para que você possa acessar o culto da noite. E novamente, juntos podemos adorar, bendizer e louvar o Senhor nosso Deus. Então, se prepare, tire o dia agora para o Senhor. Se você precisar, tiver a oportunidade de ajudar alguém, né, de apoiar alguém, tire também para, principalmente, né, para o culto, a adoração com a família, a meditação, a reflexão, a oração. Aproveite o dia do Senhor. Nós não podemos estar juntos hoje, mas aproveite o dia do Senhor para esse momento de edificação, de adoração e também, como eu disse, de ajuda. Se tendo a oportunidade de ajudar, de apoiar alguém, praticar atos de misericórdia, de ajuda, de apoio a uma pessoa necessitada. Vamos dedicar esse dia ao Senhor, à sua glória e ao bem do próximo. E às 18 horas, meus irmãos, também estaremos aqui, se Deus assim permitir, através do link da congregação, para realizarmos o segundo culto de hoje, com a bênção de Deus. Eu quero pedir também que vocês orem. Como eu disse aos irmãos, enquanto vocês estão vão acessando o link, né? Eu estou lá na nossa igreja, estou aqui, né? Na igreja, no nosso local de culto, para manter esse local aberto durante os horários de culto, pelo menos 1 hora, para que as pessoas que de repente queiram buscar uma ajuda, um apoio, um conselho, busquem uma igreja, encontrem a igreja aberta, né? Nesse momento, né? Então eu queria pedir para vocês orarem por isso, inclusive, tá? Que se sinta a vontade do Senhor, o decreto de Deus, o Senhor trazer alguém para conversar comigo durante esses momentos, que o Senhor dê graça para nós podermos orientar as pessoas, dar assistência espiritual para as pessoas. E quero também dizer, meus irmãos, que apesar de nós não podermos congregar nesses dias, estamos presentes no local de culto, mas eu estou à disposição dos irmãos para assistência pastoral, tanto pela internet, por conversas e diálogos, oração, como também presencialmente. Então, se for necessário, eu ir até vocês, visitá-los, ajudá-los, conversar com os irmãos, ou nós marcarmos um horário. Não podemos nos reunir para não juntar muitas pessoas, né, para evitar a propagação do vírus ou a contaminação, mas eu estou à disposição dos irmãos para conversas, para diálogo, para oração. Então isso permanece, tá bom? Eu quero também pedir que vocês não esqueçam, irmãos, nós não estamos podendo agora fazer aqueles pedidos, né, que eu sempre faço no encerramentozinho do culto. Eu pergunto quantos irmãos querem oração. Não estamos podendo fazer isso agora, porque inclusive isso aqui é uma gravação. Mas você querendo oração, põe o seu pedido lá no grupo. Eu vou pedir assim para os irmãos: põe o seu pedido no grupo, e para todos os irmãos souberem, vocês que desejam, né, seu pedido no grupo, seu pedido de oração, por seu familiar, por alguém, como os irmãos têm feito durante as reuniões. E aí nosso pedido é que todos os irmãos, ao ler esses pedidos, apresentem a Deus essas necessidades, né? Essas necessidades durante o dia do Senhor e também no culto, durante os cultos, tá bom? Então vamos fazendo assim, já que nós não estamos podendo, não posso perguntar para vocês, mas vocês coloquem no grupo os seus pedidos, as suas necessidades. Um conselho, meus irmãos: procurem não sair de casa nesses dias. Vamos fazer realmente o isolamento, né, social, tanto para a nossa proteção como para a proteção das outras pessoas, e para que a gente possa contribuir com o esforço das autoridades, dos médicos, para neutralizar esse vírus. É muito importante termos essa consciência. A Igreja de Deus, então, só saia realmente
por necessidade, né? Se você tiver que ajudar alguém, apoiar alguém, ou realmente para o seu trabalho, inevitavelmente você tem que sair, alguma situação assim, mas se você podendo realmente, fique em casa, procure, tire esses dias para ler mais a Bíblia, para ler bons livros, para ouvir mais pregações, né? É uma oportunidade, irmãos, para estar com a sua família, para conversar sobre as coisas de Deus com a sua família, para dialogar, também, né? Para rirem juntos, aproveitando aí essa oportunidade de diálogo, de conversa, de mais meditação, mais tempo para orar, ore mais, medite mais, aproveite esses momentos, vocês que estão aí sem poder ir para as suas aulas, ou para os seus trabalhos, assim por diante, tá bom, irmãos? Então, mas eu os aconselho muito nesse sentido. Eu quero dizer que amo todos vocês, que estou sentindo muitas saudades, né, de estar com os irmãos presencialmente, mas que muito em breve, com a graça de Deus, nós vamos estar juntos de novo no nosso culto. Se Deus quiser, primeiro domingo de abril, se Deus quiser, já com a ceia do Senhor, esperamos isso. Vamos orar, irmão, vamos pedir que Deus abençoe. Eu queria encerrar agora a nossa escola bíblica, então lembrem, 18 horas, vou pôr o link, se Deus quiser, aí no grupo, para que os irmãos possam acessar o segundo culto de hoje, na bênção e na graça do Senhor. Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto com uma oração, pedindo a bênção de Deus. Antes, vamos encerrar com o último hino deste momento. Vamos cantar novamente, não é, irmãos, o Aleluia, salvação e glória, encerrando, glorificando, bendizendo ao nosso bendito Deus. E aí nós finalizamos com a oração final. Vamos orar então? Vamos cantar então primeiro, depois nós vamos orar. Louvemos ao Senhor. Vamos então, meus irmãos, encerrar a nossa EBD nessa manhã com alegria, gratidão ao Senhor, entregando ao Senhor as nossas ansiedades. Vamos orar principalmente para que o Senhor tenha misericórdia e contenha o avanço dessa pandemia e livre a humanidade, livre a nossa nação e nos guarde e guarde os nossos amados. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, queremos encerrar esta EBD, Senhor Deus, suplicando que abençoes a cada irmão. O Senhor sabe a necessidade desta manhã sobre os teus servos e as tuas servas.
E a nossa oração, Senhor, é que abençoes os teus filhos, abençoe, Senhor, console-os, dá-lhes direção, dá-lhes fé e paz, e que eles não pequem nesse momento, que não pequemos nesse momento, mas obedeçamos e que descansemos em Ti. Intervém, Senhor, e abençoa cada irmão e irmã nas suas diversas situações, seja com os aflitos, seja com os doentes, seja com os que estão com problemas na sua casa, na sua família. Abençoa os que estiverem com algum problema financeiro, material. Cuida dos teus servos, Senhor. Pai justo, em relação a essa pandemia, oramos, contém esse mal, em nome de Jesus, pedimos, tem misericórdia, e que essa crise passe, Senhor, que esses 15 dias, esse vírus seja contido no mundo todo, e as pessoas deixem de morrer, e haja, meu Deus, a misericórdia do Senhor, restaurando as nações. Nós pedimos isso, meu Deus. Também livra-nos de uma crise muito grande na economia, como resultado dessa pandemia, Senhor. Abençoa, Senhor, e abençoa que isso honre o Teu nome, que isso glorifique o Teu nome e que isso beneficie grandemente a Tua igreja, o Teu povo. Consola, dê paz, dê fé, dê esperança e guarda-nos e abençoa-nos nesses dias maus e perigosos. Em nome de Jesus oramos. A maior bênção de todas que pedimos por todos nós é a nossa santificação, é o nosso crescimento na fé e na verdade, no conhecimento de Ti, no amor a Ti, na obediência a Ti, e que sejamos luz e sal e luz para esse mundo tão perdido, Pai, pecador, de trevas, e abençoe em nome de Jesus, Pai. Oramos as nossas famílias, salva a nossa família, restaura a nossa família, Senhor nosso Deus, traz para o Evangelho, nos usa como instrumento disso, abençoa, Senhor, as famílias, restaura casamentos, papéis familiares, Senhor, abençoa os novos casais da igreja, as famílias que estão se formando. Estamos orando esses dias por nossos irmãos que casaram esses dias, nossa querida irmã que está grávida, abençoa a tua serva, abençoa, Senhor, esses casais novos, abençoa os solteiros da igreja, para que eles possam casar no Senhor. E, meu Deus, que as famílias cada vez mais, não só da nossa igreja, mas das outras igrejas também, expressem, glorifiquem cada vez mais a relação entre Cristo e a igreja. Abençoa, Senhor nosso Deus, a nossa congregação, Pai. Nos firma na fé, na verdade, seja o nosso pastor e nos dê crescimento, mas também as igrejas dos nossos amigos, queridos pastores, queridas igrejas, a nossa comunhão batista, irmãos também de igrejas de outras partes, a nossa igreja, Primeira Igreja Batista Reformada em Caruaru, os irmãos, as congregações, abençoa, Senhor, todos, fortaleça todos, guarda todos nesses dias maus, e que a Tua palavra possa, Senhor, guiar e edificar o Teu povo, Senhor. Aviva a Tua obra em toda a terra, meu Deus, que a palavra se espalhe pelo mundo, Senhor. Levanta verdadeiros ministros, verdadeiras igrejas. Abençoa, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja perseguida, Senhor. Que a Sua igreja fique firme, que a Sua igreja glorifique, Senhor, cada vez mais o Teu santíssimo nome. E abençoa as nações com o Evangelho. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, governador, prefeito, todas as autoridades, o legislativo, o executivo, o judiciário, as forças armadas, as forças policiais, todos que têm o poder econômico, cultural, e o nosso povo, Senhor, nos guia cada vez mais em justiça e tem misericórdia da nossa nação, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos assim, e nesses dias, Pai, consola a todos, anima a todos, não deixa ninguém se desesperar, mas consola com as verdades da Tua palavra, e em nome de Jesus nós possamos sair dessa situação mais edificados, mais fortalecidos e abençoados, e o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa todos os Teus servos nas suas casas hoje, nas suas famílias hoje, em nome de Jesus. Oramos assim e agradecemos. Amém e amém, em nome de Cristo. Descansando no Senhor, na graça do Espírito. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos amados, lembrando, hoje 18 horas, vou colocar o link, fique atento, esteja prontinho, reunido com a sua família, às 18 horas pontualmente, para você adorar o Senhor, junto com toda a congregação, cada um na sua casa hoje,
mas juntos na mesma fé, na mesma alegria, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a segurança no Deus provedor, usando principalmente o Salmo 104, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que Deus seja com vocês durante toda essa continuidade do dia do Senhor, e à noite estaremos juntos, se Deus quiser, na mesma adoração, no mesmo louvor, à distância, via internet, mas genuinamente adoração, louvor pela obra da graça em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos nós, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia do Senhor a todos. Bom almoço, bom descanso no Senhor. E à noite, se Deus quiser, estaremos cultuando novamente ao Senhor. Deus abençoe a vida de todas as famílias, de todos os irmãos, de todas as famílias da nossa congregação e de todos os irmãos que estão acompanhando esse culto em Cristo Jesus. Amém e amém. Até logo. Deus abençoe vocês. Graça e paz.